Graça e paz, minha amada, meu amado, que Papai do Céu continue te abençoando ricamente, espiritual e material. Quero deixar essa pequena reflexão, hoje é dia 18 de maio de 2023, para que eu e você possamos meditar, que se encontra Marcos capítulo 10, versículo 46 adiante, que se diz assim: o cego Bartimeu. E depois falando para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendia para que se calasse, mas ele clamou cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que palavra gloriosa, né? Eu e você já conhecemos a história do cego Bartimeu. Mas, parando para pensar direitinho, para aquele homem não era fácil. Desde criança, desde ao nascer, desde quando ele abriu os olhos dele, tudo que ele enxergava não era o rosto do seu pai, não era o rosto da sua mãe. Para ele o mundo não tinha forma, não tinha beleza, porque tudo que ele enxergava era aquela escuridão, aquele lugar vazio, aquele lugar negro. E você sabe muito bem que para ele não era fácil. Até mesmo ele se tornando criança, um jovem, um adulto, tudo era difícil. No tempo de hoje não, a gente tem esse privilégio de uma pessoa que nasce com sequela, vem correr atrás da aposentadoria, e mesmo assim não é fácil. Imagina para aquele homem que tinha que precisar de ajuda de um, de outro para poder sobreviver. Era difícil, muito difícil. Eu acredito, pensando aqui na minha mente, aquele homem, ele vivia triste, ele vivia numa situação que ele poderia comer a melhor comida que as pessoas pudessem dar a ele. Ele ia poder saber o gosto, mas ele não sabia a cor do alimento. Ele não tinha sensibilidade para saber o que era de dia, o que era de noite, porque os olhos dele não enxergavam. Mas simplesmente, aquele homem, ele tinha um ouvido sensível, que ele ouviu falar que quando o mestre passava, milagres aconteciam. Simplesmente ele ficou naquele lugar precisando de ajuda de um outro e o outro, que ele estava ali precisando de ajuda. E ele, no meio daquela multidão, a ele escutou que o mestre estava naquele lugar. Imediatamente aquele homem, ele se levantou e começou a gritar, porque até mesmo ele não sabia a distância que o mestre estava. Se ele estava perto ou estava longe, porque até mesmo a multidão, muita gente falando, não saberia se estava perto ou longe, porque ele não tinha visão. Ele só escutava a multidão. E ele começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A população, o povo começou a repreender: te cala-te, não tem mais jeito para você. Você não vai chegar até o mestre porque você não enxerga. Nós enxergamos, nós podemos contemplar a formosura do mestre. E está sendo difícil para a gente. A multidão nos aperta, quanto mais você esquece. Mas aquele homem, ele não desistiu, porque ele sabia que o milagre dele vinha do mestre. A solução dos problemas dele vinha no mestre. E simplesmente no meio da multidão, eu acredito que ele gritava bem alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Filho do Altíssimo, ele era o próprio milagre, trazendo milagre para muitas vidas ali que se encontrava. E ele escutou. Ele conseguiu escutar a voz daquele homem. E simplesmente ele chegou e mandou os discípulos dele: vai buscar ele, traz ele aqui. E quando aqueles discípulos chegaram, até mesmo aquele homem disse: tem bom ânimo, o mestre mandou te chamar.
Eu acredito que aquele homem olhou, pensou de si. Foi a maior alegria dele. Foi um dia inesquecível. Foi o dia que ia chegar um milagre na vida dele, porque ele moveu o coração do mestre a clamar o seu nome. E de repente levaram ele até o mestre. Mas antes dele ir até o mestre, ele soltou a capa dele. A capa de escuridão, a capa de sofrimento, a capa da falta de fé. Porque eu acho que antes daquele homem escutar que existia um mestre que podia fazer um milagre na vida dele, para ele já não tinha mais esperança. Porque foi ao ele ouvir que o mestre fazia milagre, que ele correu até a alcançar, a voz dele alcançar onde estava o mestre. E ao encontro do mestre. Então ele largou aquela capa de ilusão, de sofrimento, de tristeza, de falta de fé, de falta de ânimo. E foi em direção ao mestre. Chegando até o mestre olhou para aquele homem. E ele sabia, porque ele é o próprio mestre, ele sabia de tudo. Ele sabia que ele não tinha visão. Ele poderia imediatamente ali tocar nos olhos daquele homem e aquele homem simplesmente ver. Mas ele perguntou, com sua santa sabedoria: o que queres que eu te faça? Quantos anos aquele homem, no seu mundo de escuridão, ele desejava escutar simplesmente essa voz: o que queres que eu te faça? Ele encontrava pessoas que davam um prato de comida, talvez davam dinheiro, davam uma roupa para ele vestir, mas tudo que ele queria neste momento era ter a visão dele, é ver o milagre acontecer. E simplesmente ele olhou para o mestre e disse: quero ter vista, quero enxergar, quero poder ver. Imediatamente o mestre, Jesus, olhou para aquele homem e disse: a tua fé, e colocou a mão sobre os olhos daquele homem. Eu acredito que a primeira claridade dos raios solares, ele começou a ver. E o primeiro rosto que ele pôde contemplar foi de alguém que trouxe um milagre para a vida dele, o Filho do Altíssimo. E naquele dia foi um dia inesquecível. Um milagre foi feito no meio das multidões, no meio dos povos. Eu acredito que aqueles que olhavam para ele diziam assim: desiste. Tá vendo que o mestre não vai te escutar? Desiste, tu vai ficar cego pro resto da tua vida. Começou a olhar o que o Pai fez através do seu Filho amado na vida daquele homem. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem não desistiu. Ele perseverou. E a mesma forma tem que ser na minha vida e na tua vida, minha amada. A gente temos que chamar a atenção do mestre. Ah, irmã Michele, missionária Michele, o mestre, ele não ouve o meu clamor quando eu clamo, quando eu busco. Escuta sim. Ele está pronto, o ouvido do Pai, do Filho está pronto para ouvir a tua voz. Mas tudo que ele quer que eu venha tocar, você venha tocar nele pelas nossas fé, acreditar no impossível. Talvez aquele homem, por ter nascido já daquela situação, naquela sequela, ele poderia pensar dentro de si: para mim não tem mais jeito. Para mim eu já nasci assim, eu vou morrer assim. Mas aquele homem, ele não desistiu. Então eu quero te dizer, minha amada, meu amado, não desista. Persevere em oração, clame, com um milagre vai acontecer na tua vida. Porque papai, ele é maravilhoso. Ele te ama muito, ele não tem esquecido de você. Ele vai fazer o milagre acontecer. Mas tenta tocar no coração do mestre. Não deixa a multidão impedir você de prosseguir, bater na porta através das vossas orações. O Pai, ele só está esperando isso de mim, de você. Às vezes, a gente oramos, clamamos, aí o inimigo vem para querer nos iludir, dizer que nós não vamos conseguir, que a gente desista.
usa até pessoas ao nosso redor. E às vezes a gente fica desacreditado, não acredita, acha que o Pai não é vivo, não é verdadeiro. Que a partir do momento que você deixa de acreditar que Ele pode fazer algo impossível na sua vida, é você dizendo que Ele não é verdadeiro. Porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele é puro, Ele nos ama de verdade. Mas para isso Ele tem que encontrar fé. Talvez não precisava nem aquele homem chegar até o Mestre Jesus. Ele poderia dali ordenar e a vitória chegar ao alcance daquele homem. Mas aquele homem teve que chamar a atenção do Mestre. Da mesma forma é a minha vida e a tua vida. Nas nossas atitudes, no nosso jeito de servir o Criador com sinceridade, ser fiel. Mesmo que a vitória ainda não chega, não é desmolecer, não é dizer, não tem mais jeito para mim, desistir, parar na caminhada. É continuar perseverando, continuando crendo, louvando, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Pai. E confiando nele. Temos que confiar, não podemos deixar a falta de confiança desmolecer as nossas vidas. Para os teus olhos, para os meus olhos é impossível. Mas você já viu algo que o Pai, Ele mandou seu Filho único para demonstrar que se creres verá. Quantos milagres Ele fez. Quantas coisas gloriosas. Isso tudo foi um testemunho que aconteceu no antepassado. Para eu e você ver que Ele operou antes, Ele continua operando no tempo de hoje. Talvez essa situação que você encontra é tão delicada. Talvez a medicina já disse que não tinha mais jeito. Ou talvez você bate por uma porta de emprego, seja o que for, e você não vê nada acontecer sobre a tua vida. Ou talvez uma salvação no meio da sua família, de alguém que você ora. Mas eu digo para você, não desista. Continua perseverando. Continua chamando o Mestre como aquele cego de Jericó. Ele simplesmente clamou em alta voz. Ele chamou a atenção de quem poderia trazer solução para a vida dele. E às vezes, eu e você queremos desistir por tão poucos. Por não recebi. Oro tanto, busco tanto e não recebi, eu vou desistir. Acho que papai não quer isso para mim não. Continua batendo, continua perseverando. Um dia vai chegar na palma das tuas mãos. Mas além da vitória que papai quer te dar aqui na terra, Ele quer te preparar, Ele quer te capacitar. Porque também eu digo para você, não adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. Porque o bom da vitória é você receber a vitória e ser grato ao dono da vitória. E sempre estar ali, nos pés do dono da vitória. Não simplesmente pegar a vitória e simplesmente já não quer mais buscar, não quer mais ir para a igreja, não quer mais servir, abraça as coisas do mundo. Quantas pessoas a gente vemos nessa situação? Pede tanto vitória, papai é bondoso, misericordioso e dá. E aquela pessoa simplesmente vira as costas para o Criador. Esse que todos os dias, porque é um milagre na minha vida e na tua vida, porque Ele é o único que pode nos transformar de verdade. Ele é o único que pode mudar o nosso caráter. Eu tenho um costume, minha amada, meu amado, de primeiramente buscar as coisas espirituais, para depois as materiais. Papai, Ele vai acrescentar na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente fica focado só nas coisas dessa terra, só nas coisas dessa terra. A gente pode até conquistar. Mas vai chegar um tempo que a gente estamos tão apegados às coisas da terra e não estamos apegados ao Criador. Vamos acabando aos poucos morrendo espiritual. E a palavra do Pai diz bem claro para mim e para você. A melhor coisa que tem é buscar primeiramente o seu reino, a sua justiça, a servir o Pai com integridade, com coração sincero, reto, seguindo os mandamentos, as leis de papai. Ele há de suprir na minha vida e na tua vida. Para pensar direitinho. Aquele milagre que tu pedia tanto, Ele não concluiu na tua vida? Ele não fez algo que você pediu, Ele lhe deu? E muitas das vezes você esquece.
Mas o Pai, Ele não esquece. Ele tem sido bondoso e misericordioso conosco. Ele todos os dias tem presente para nos dar. Mas o presente maior Ele quer dar para nossas vidas. Ser transformado, mudado, para poder eu e você herdar a salvação eterna. O mal do ser humano é acreditar que sempre vai ser eterno nessa vida. Um dia vamos partir. A gente, o nosso corpo, tem tempo determinado da sobrevivência daqui da gente da terra. Muitos não chegam nem sequer 100 anos, se chegar muito. A gente nascemos, se tornamos crianças, se tornamos adolescentes, adultos, aí chega a velhice, os nossos corpos já ficam debilitados, a velhice já vem, a gente ficamos fracos, debilitados. E um dia, eu e você vamos deparar com a morte. Apesar que a situação do mundo está tão crítica, que é criança, jovem, homem, mulheres morrendo, até mesmo por coisas banais. E assim é o ciclo de nossa vida e da nossa existência nesse mundo. Mas o que o Pai quer preparar para ti é muito maior do que os teus olhos ópticos já viram nesse mundo. O que Ele tem para dar para mim e para você é muito lindo. Vai ser um lugar que a sua alma vai ter o descanso eterno, eterno, eterno. De adoração, de glorificação, de adorar o Pai, contemplar com os anjos. Vai ser um dia tão lindo e glorioso para cada um de nós. Bem-aventurados são todos que realmente possa estar do jeito que o papai quer para poder subir. Porque é triste daqueles que estão perecendo, daqueles que estão se partindo, indo para a profundeza do inferno. Quantas vidas lançadas nas profundezas do inferno? Conquistou carro, dinheiro, riqueza, milagres, tantas coisas. E simplesmente não quiseram o dono do milagre. Tiveram os privilégios de ter prazer em tudo que a vida pode oferecer aqui neste mundo. Mas estão sofrendo nas profundezas do inferno. A palavra é dita. Papai, Ele vem dizendo isso para mim e para você. Existe a eternidade, existe inferno. A carne não. A carne do pó veio, ela vai voltar. O conteúdo maior é a nossa alma, o nosso espírito. Esse vai dar de conta o Criador num grande dia. Vou ficando por aqui. Que essa palavra possa soar dentro do teu coração. Porque está servindo para mim também. Para me colocar em prática. E o cego de Jericó, ele foi um bem-aventurado com milagre. Alcançou a vida dele. E aquele homem, eu acredito, depois que ele começou a enxergar, ele começou a ter a sua vida normal. Ele começou a lutar pelos seus objetivos. Ele seguiu a vida dele a enxergar o sol, a lua, as estrelas, os animais, as pessoas que estavam ao seu redor, a sua família, tudo aquilo que ele comia. Aquele homem foi um privilegiado no meio da multidão, que ele teve e sentiu o toque do milagre do nosso Pai eterno através do seu Filho amado. Fica na graça e na paz.